A chuva caía incessante sobre o hospital municipal, suas gotas tamborilando nas janelas embaçadas enquanto corredores silenciosos se estendiam sob a luz fria dos fluorescentes. Era uma noite comum ali, onde vidas eram salvas e angústias se cruzavam em silêncio. No centro daquele cenário, Maria, uma enfermeira dedicada, caminhava com passos firmes, seu jaleco branco contrastando com a penumbra do plantão noturno. Maria era conhecida por sua calma e dedicação inabalável. Mãe de um menino de 6 anos, ela equilibrava com esforço a rotina exaustiva do hospital e o carinho pelo filho, Lucas. Naquela noite, sua mente dividia-se entre o cuidado com os pacientes e a espera ansiosa pelo retorno do filho da escola. Tudo parecia dentro da normalidade, um ciclo familiar e previsível que a mantinha firme. Porém, quando o telefone tocou no meio da madrugada, uma sensação estranha tomou conta do seu coração. A voz do outro lado era grave, anunciando um acidente na rua próxima à escola de Lucas. O mundo que Maria conhecia começou a desmoronar, cada segundo se arrastando em uma agonia silenciosa. Ela correu para o local, mas o que encontrou foi um cenário de destruição e desespero. No instante em que viu o corpo do filho sendo levado pelo resgate, uma dor profunda a atravessou. Lágrimas e gritos se misturavam em seu peito. Enquanto a realidade cruel se impunha, Lucas não resistira. O mundo de Maria, antes seguro, transformou-se em ruínas de sofrimento e incredulidade. Em meio a esse caos interno, uma pergunta surgia, quase sussurrada. Por quê? Porque ela, que dedicava a vida para cuidar dos outros, agora enfrentava a maior perda de todas. E ali, naquele momento, algo começou a se mover dentro dela, uma força desconhecida que a impulsionaria a seguir adiante, mesmo quando tudo parecia perdido. Mal sabia Maria que aquela noite trágica seria apenas o começo de uma jornada que a levaria a salvar não apenas vidas, mas centenas de crianças, e que Deus, de um jeito misterioso, já a preparava para um propósito maior. Maria nasceu em uma pequena cidade do interior, filha única de um casal simples e trabalhador. Desde cedo, aprendeu o valor da dedicação e do amor ao próximo, valores cultivados por seus pais, que sempre a incentivaram a seguir seus sonhos. Cresceu em um lar cheio de afeto, onde a fé e a esperança eram pilares fundamentais, mesmo diante das dificuldades cotidianas. A infância de Maria foi marcada por brincadeiras na rua, estudos na escola pública e um sonho constante de fazer a diferença no mundo. Desde jovem, Maria nutriu o desejo profundo de ser enfermeira, movida pelo exemplo da avó que cuidava dos doentes da comunidade. Sonhava em aliviar o sofrimento dos outros, em ser um porto seguro para quem enfrentasse a dor. Queria, também, construir uma família feliz, cheia de amor e união, onde pudesse compartilhar sua força e carinho. Era uma jovem cheia de planos, esperança e uma fé inabalável em dias melhores, acreditando que seu propósito era ajudar e cuidar. Antes da tragédia, Maria vivia uma rotina intensa, dividindo-se entre o hospital municipal e os cuidados com Lucas, seu filho amado. Ela havia conquistado seu espaço como enfermeira respeitada, conhecida pela dedicação e coragem. A casa era pequena, mas cheia de vida, risos e sonhos compartilhados. Nada parecia indicar que, em breve, sua vida mudaria para sempre, que a felicidade seria abruptamente interrompida pela dor da perda. Ao longo da vida, Maria enfrentou outras dificuldades: a doença da mãe, momentos de instabilidade financeira e a pressão de conciliar trabalho e maternidade. Cada desafio a ensinou a ser resiliente, a encontrar forças onde parecia não haver mais. Aprendeu que a dor pode ser uma professora severa, mas justa, que molda o caráter e fortalece a alma. Essas experiências prepararam seu coração para suportar o que viria a enfrentar. Com o tempo, Maria desenvolveu uma força interior extraordinária, fruto das batalhas silenciosas travadas no cotidiano. A fé, que desde a infância era sua âncora, tornou-se ainda mais profunda e inquebrantável. Ela soube transformar a adversidade em aprendizado, a tristeza em motivação, cultivando uma coragem que poucos compreendem. Essa força não era apenas para ela, mas para aqueles que ela amava e para todos que precisassem de sua ajuda. A perda de Lucas foi muito mais do que a partida de um filho. Foi a ruptura de um sonho, o desmoronar de uma identidade construída ao longo de anos. Maria sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés, como se a luz tivesse se apagado de sua vida. A dor a confrontou com a fragilidade da existência e a injustiça de um destino tão cruel. Perder o filho foi perder uma parte essencial de si mesma, o motivo pelo qual ela acreditava que tudo valia a pena. Essa ausência transformou seu propósito, desafiando-a a encontrar um novo sentido para a vida.
Maria se viu diante do medo do vazio e da incerteza do futuro, questionando se conseguiria seguir em frente. A perda ameaçava consumir sua fé e esperança, deixando um vazio imenso e doloroso. Cada lembrança de Lucas era um misto de amor e sofrimento, um lembrete constante do que foi arrancado de seu coração. Enquanto ela permanecia ali, cercada pelos destroços de sua vida anterior, não podia imaginar que essa destruição total era exatamente o que Deus estava usando para preparar algo extraordinário. Nos dias mais sombrios após a perda de Lucas, uma presença inesperada surgiu em minha vida. Foi Ana, uma voluntária do hospital, que se aproximou com um sorriso gentil e palavras de conforto que eu não sabia que precisava ouvir. Ela não trouxe promessas vazias, apenas sua companhia silenciosa e um ombro amigo, algo que naqueles momentos parecia um verdadeiro bálsamo para minha alma ferida. Pouco tempo depois, uma coincidência que parecia mais que sorte me surpreendeu. Enquanto caminhava pela rua, encontrei um livro antigo na calçada, com um marcador de páginas em uma passagem sobre fé e renascimento. Era exatamente o que eu precisava naquele instante, como se alguém tivesse colocado ali para mim. Essa pequena descoberta me fez pensar que talvez, mesmo na dor, Deus ainda estivesse escrevendo minha história. Então, algo que ninguém poderia explicar aconteceu. Uma criança do hospital, que estava em estado crítico, inesperadamente começou a melhorar após eu ter cuidado dela com todo o carinho que me restava. Os médicos ficaram surpresos, e eu, incrédula, senti que era um sinal sutil de que minha missão ainda não havia acabado, que a vida ainda guardava um propósito para mim. Apesar dessas pequenas luzes, minha mente estava tomada pelo ceticismo. Como poderia aceitar ajuda quando tudo o que eu sentia era vazio? Não conseguia acreditar que alguém pudesse realmente entender minha dor, muito menos que algo pudesse mudar para melhor. O medo de me entregar à esperança era grande demais. Temia que, se acreditasse, a vida me entregaria outra decepção. Era mais seguro permanecer fechada, evitando que meu coração se quebrasse novamente. Debatia comigo mesma, entre o desejo de me deixar ser amparada e a necessidade de me proteger. Cada pensamento me puxava para um lado diferente, um conflito interno que parecia não ter fim. Por fim, numa noite silenciosa, decidi aceitar a mão que me foi estendida. Permiti que a esperança entrasse, mesmo que pequena, mesmo que frágil. Era o primeiro passo para me permitir viver de novo. Se você está sendo tocado por esta história, saiba que não está sozinho. Muitas vezes, a vida nos coloca diante de desafios que parecem impossíveis de superar, mas a esperança pode surgir nos momentos mais inesperados. Histórias como esta acontecem todos os dias, em lugares comuns, com pessoas comuns que, mesmo na dor, encontram uma luz para seguir adiante. É essa luz que queremos compartilhar com você. Inscreva-se em Histórias de Luz para mais relatos inspiradores de pessoas que, contra todas as probabilidades, descobriram um novo caminho, guiadas por uma força maior. Voltemos agora para descobrir o que aconteceu depois que aceitei essa ajuda e como os sinais de Deus continuaram a se manifestar em minha vida. O que ela descobriu nos dias seguintes mudaria completamente sua compreensão sobre como Deus trabalha nas vidas daqueles que Ele ama. Naquela manhã, Maria recebeu uma ligação urgente. Uma criança em estado grave chegaria ao hospital em poucos minutos, e ela seria responsável pelo atendimento. A equipe estava sobrecarregada, mas, de alguma forma, tudo parecia se encaixar perfeitamente. O equipamento necessário estava disponível, os médicos chegaram a tempo, e a pequena vida foi salva. Naquele instante, Maria sentiu que não era coincidência. O timing era perfeito, como se uma força maior tivesse orquestrado cada detalhe para que ela estivesse ali, pronta para agir. Enquanto observava a criança se recuperar, uma calma profunda invadiu seu coração. Ela lembrou das palavras da avó, sobre a paciência de Deus e seu tempo perfeito. Não era hora de desistir, mas de confiar que cada passo sofrido tinha um propósito. Reconhecer essa mão divina não apagava sua dor, mas a fortalecia, mostrando que mesmo nos momentos mais difíceis, havia um plano maior em ação. A dor deixava de ser um fardo e se tornava um ensinamento. Essa percepção mudou tudo. Maria começou a enxergar cada desafio como parte de uma jornada que não dependia somente dela. A esperança voltou a brilhar com mais intensidade, e a fé se tornou seu alicerce. Entender que o tempo de Deus era diferente do seu próprio tempo trouxe paz e determinação para seguir em frente, mesmo quando a dúvida insistia em aparecer. Dias depois, ao cuidar de outro paciente, Maria percebeu uma força interior que jamais imaginara possuir. A tristeza profunda que a consumia começou a se transformar em coragem e resiliência.
Cada lágrima derramada era um passo para se tornar mais forte, e ela descobriu que a dor, embora cruel, servia para lapidar seu espírito. Essa força invisível a sustentava mesmo quando tudo parecia desmoronar. A adversidade não apagava sua luz, pelo contrário, a moldava como fogo molda o ferro. Maria entendeu que o sofrimento não era um castigo, mas uma escola. Cada desafio enfrentado a preparava para ser alguém capaz de oferecer mais do que cuidados físicos, oferecia esperança e amor. Essa nova visão a fez encarar a dor com menos medo e mais coragem. Com o tempo, sua compreensão do sofrimento evoluiu. Ela não buscava mais respostas fáceis, mas aprendia a aceitar o mistério da vida. O sofrimento era parte do caminho para algo maior, uma ponte para ajudar aqueles que também enfrentavam seus próprios cruzamentos. Essa aceitação trouxe um alívio inesperado e uma sensação de propósito renovado. Foi então que Maria percebeu que sua história poderia ser um farol para outras pessoas. As cicatrizes que carregava não a enfraqueciam, pelo contrário, a tornavam capaz de inspirar e confortar outras mães e crianças. Sua jornada de perda e recuperação podia transformar vidas, mostrando que, mesmo na escuridão, a luz era possível. Ao abraçar essa missão, Maria sentiu um chamado claro. Não era apenas uma enfermeira, mas uma guardiã da esperança para muitas famílias. A dor do passado se tornava combustível para sua dedicação e amor no presente. Ela estava sendo preparada para algo maior do que jamais imaginara. Enquanto se preparava para os próximos desafios, Maria sabia que precisaria de toda sua fé e força. O caminho à frente seria árduo, mas ela estava pronta para enfrentá-lo, guiada por uma missão que transcendia sua própria vida. A jornada estava apenas começando, e seu coração se enchia de coragem e determinação. Mas entender o plano de Deus era uma coisa. Viver esse plano seria um desafio completamente diferente, que testaria cada fibra de sua fé. Maria estava diante do corredor caótico do hospital, onde uma ambulância acabará de chegar com várias crianças vítimas de um acidente grave. O sistema estava sobrecarregado, os leitos quase todos ocupados, e a equipe médica exausta. Entre os pacientes, uma menina com sinais vitais instáveis clamava por ajuda imediata. A supervisora avisou que não havia recursos suficientes para atender a todos ao mesmo tempo. Maria sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Escolher a quem dedicar sua atenção primeiro poderia significar salvar uma vida e deixar outra se perder. A pressão aumentava a cada segundo. As máquinas apitavam, gritos e choros ecoavam pelas paredes do hospital. Cada decisão errada poderia custar vidas preciosas, e o olhar desesperado da mãe da menina instável atingia Maria como uma faca. Ela sabia que não podia esperar por reforços. Precisava agir agora. A lembrança do filho perdido, a dor que a fazia temer falhar de novo, surgiu com força, mas também a determinação de que dessa vez não ficaria parada. Era o momento de fazer mais do que apenas cuidar. Era a hora de liderar. Internamente, Maria lutava contra o medo que ameaçava paralisá-la. A exaustão física e emocional tentava dominá-la, mas a fé que cultivara a manteve firme. Seus colegas olhavam para ela em busca de orientação, e o silêncio pesado do hospital parecia cobrar uma resposta imediata. Era a hora da decisão crucial: seguir o protocolo rígido ou improvisar uma solução que pudesse salvar o maior número possível de crianças. Com o coração acelerado, Maria escolheu agir pela intuição e pela fé. Ignorou as limitações do sistema e organizou uma triagem rápida, dividindo a equipe em grupos para atender os casos mais críticos simultaneamente. Ela mesma pegou a menina instável nos braços, conduzindo-a até a sala de emergência improvisada, enquanto orientava os demais a estabilizar as outras crianças. Sua voz firme e segura se espalhou pelo corredor, contagiando a equipe com coragem e esperança. Ela aplicou técnicas emergenciais que aprenderá em treinamentos e, com mãos firmes, iniciou a ventilação manual na menina, enquanto coordenava a administração de medicamentos vitais. A pressão parecia se concentrar em cada movimento seu, mas Maria manteve o foco, sentindo uma força superior guiando suas ações. A notícia do caos no hospital chegou rapidamente aos familiares, que observavam apreensivos, buscando sinais de esperança. Os colegas, inicialmente descrentes, logo se uniram ao esforço, estimulados pela liderança de Maria. A atmosfera mudou do desespero para ação coordenada. A supervisora, antes tensa, reconheceu a coragem da enfermeira e ofereceu apoio imediato, convocando mais profissionais e recursos. A menina começou a reagir à ventilação, seus batimentos se estabilizando lentamente. O alívio tomou conta do ambiente, mas a batalha ainda não havia acabado.
A primeira consequência da decisão de Maria foi a estabilização da menina instável, que agora tinha chances reais de sobreviver. Sua iniciativa rápida e corajosa também permitiu que outras crianças recebessem atendimento simultâneo, aumentando as chances de salvar vidas naquele momento crítico. A equipe hospitalar, antes desorganizada, encontrou na liderança dela um novo rumo para enfrentar a crise. Essa mudança impactou profundamente as famílias presentes, que passaram de lágrimas de desespero a expressões de esperança. Os médicos, inspirados pela ação de Maria, redobraram esforços e adaptaram protocolos para melhor atender a emergência. A fé e a coragem da enfermeira ecoaram além do hospital, fortalecendo toda a comunidade que acompanhava a situação. Entretanto, um novo desafio surgiu. A estrutura do hospital não aguentaria o fluxo contínuo de pacientes, e faltavam equipamentos essenciais para manter o atendimento. Maria percebeu que, para vencer essa batalha, precisaria buscar ajuda externa e mobilizar recursos rapidamente. A tensão voltava, mas agora havia uma luz no fim do túnel. Com determinação renovada, Maria começou a organizar uma rede de apoio, comunicando-se com voluntários e autoridades locais para garantir suprimentos e reforços médicos. A batalha ainda estava longe do fim, mas a enfermeira sabia que a decisão tomada naquele instante tinha mudado tudo. Preparava-se para enfrentar os próximos desafios, confiante de que sua missão estava só começando. O que aconteceu nas horas seguintes provaria que quando Deus move, Ele não move apenas uma vida, Ele transforma tudo ao redor. A decisão de Maria de assumir a liderança no hospital reverberou profundamente em sua família. Seus pais, inicialmente preocupados com o desgaste emocional, passaram a admirar sua força e determinação. O marido, que antes se sentia impotente diante do sofrimento dela, encontrou um novo motivo para apoiar e se reaproximar, fortalecendo o casamento. O irmão, que guardava ressentimentos antigos, começou a se abrir, percebendo que a dor compartilhada poderia ser um caminho para a reconciliação. Essas mudanças criaram um ambiente de cura, onde antigos conflitos foram deixados para trás, dando lugar a uma união renovada e genuína. Dentro da comunidade, a atitude de Maria foi um catalisador de esperança. Vizinhos e conhecidos, que testemunharam sua coragem, passaram a olhar para o hospital e para o cuidado comunitário com mais confiança. Pequenos grupos se mobilizaram para ajudar, doando suprimentos e tempo, fortalecendo o senso de solidariedade local. Essa transformação gerou mudanças significativas. Projetos de apoio às famílias em sofrimento foram criados, e o hospital passou a ser visto como um símbolo de resistência e amor. Muitas pessoas que enfrentavam dificuldades semelhantes encontraram inspiração na história dela, sentindo-se motivadas a superar suas próprias dores e a buscar um propósito maior. Esta transformação não para aqui. O exemplo de Maria segue se espalhando, tocando vidas que antes pareciam destinadas à desesperança. Em Histórias de Luz, documentamos relatos de pessoas que, ao conhecer sua trajetória, encontraram forças para recomeçar e transformar seus próprios caminhos. Essas histórias mostram que a dor, quando enfrentada com coragem, pode ser a semente de uma grande luz. Continue conosco para ver o final dessa jornada, onde o propósito de Maria revela uma dimensão ainda maior, capaz de mudar destinos. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. O que ela descobriu sobre seu propósito mudaria não apenas sua vida, mas gerações futuras. Naquela noite silenciosa, enquanto o hospital já repousava, Maria sentiu um calor inexplicável invadir seu coração. Sozinha no quarto de descanso, uma paz profunda a envolveu, e uma voz interior sussurrou que sua dor não era em vão. Não era apenas uma enfermeira que havia perdido um filho, ela fora escolhida para algo muito maior. Aos poucos, compreendeu que Deus a preparava para salvar muitas outras crianças, transformando seu sofrimento em força e esperança. Esse chamado não era um fardo, mas uma missão sagrada para iluminar vidas marcadas pela dor. Com clareza crescente, Maria entendeu que seu propósito era ser um canal de cura e amor, um instrumento divino para proteger e cuidar dos pequenos que enfrentavam o perigo. Deus esperava que ela unisse sua experiência pessoal à sua profissão, criando um espaço de acolhimento e resiliência. Era uma oportunidade de transformar tragédias em histórias de superação, guiada pela fé e pela coragem. A missão seria desafiadora, mas necessária para trazer luz onde havia escuridão. Aceitar esse chamado exigiu de Maria uma entrega profunda. Ela se permitiu sentir o medo e a fragilidade, mas não deixou que dominassem seu espírito. Em oração e reflexão, entregou sua vida a esse propósito maior, pronta para servir sem reservas. Sabia que o caminho seria longo, mas o amor que sentia por Lucas e pelas crianças a impulsionaria.
A decisão não foi apenas profissional, mas espiritual, um compromisso com a vida e com Deus. De repente, recursos começaram a surgir de onde menos esperava. Doações anônimas chegaram ao hospital, equipamentos médicos foram disponibilizados, e espaços antes negligenciados passaram a ser revitalizados. Era como se uma mão invisível conduzisse tudo, preparando o terreno para sua missão. Cada novo recurso fortalecia a certeza de que não estava sozinha, que forças maiores estavam agindo ao seu favor. Tudo começava a se encaixar. Além dos recursos, pessoas especiais cruzaram seu caminho. Voluntários dedicados, médicos experientes e até famílias que haviam passado por perdas semelhantes se uniram a Maria. Juntos, formaram uma rede de apoio sólida, movida pela mesma fé e desejo de transformação. Essa união não foi coincidência, mas parte do plano divino que a preparava para dias desafiadores e vitoriosos. Cada novo aliado era um presente enviado para fortalecer a missão. Sinais de confirmação divina continuavam a aparecer. Em momentos de dúvida, pequenos milagres aconteciam. Uma criança salva contra todas as expectativas, uma palavra de conforto no momento certo, um olhar de gratidão que iluminava a alma. Esses sinais renovavam sua fé e coragem, mostrando que Deus caminhava ao seu lado. Maria sentia-se guiada por uma força maior, confiante de que seu propósito estava sendo cumprido. A primeira vida transformada pela nova missão de Maria foi a de um menino vítima de um acidente grave. Com cuidados intensos e amor, ele recuperou a saúde e o sorriso, tornando-se símbolo de esperança para todos. Essa vitória acendeu uma chama dentro dela, mostrando que sua entrega valia cada esforço. A alegria da família e a recuperação do garoto foram a prova viva do impacto que sua missão poderia ter. O trabalho começou a crescer, alcançando mais crianças, mais famílias, mais corações feridos que precisavam de cura. O hospital, antes apenas um lugar de tratamento, transformou-se em um centro de vida e esperança. Projetos de apoio, campanhas de prevenção e ações comunitárias foram surgindo, ampliando o alcance da missão divina de Maria. Seu esforço inspirou uma onda de solidariedade e fé. O reconhecimento do trabalho veio não apenas da comunidade, mas também de autoridades e entidades de saúde. Maria foi convidada a compartilhar sua história, a liderar iniciativas e a fortalecer redes de cuidado infantil. Seu nome tornou-se sinônimo de coragem e amor incondicional. Porém, para ela, a maior recompensa era ver sorrisos renascendo e sentir a presença constante de Deus em cada passo. Ao olhar para trás, ela finalmente compreendeu que cada lágrima, cada perda, cada momento de desespero havia sido cuidadosamente orquestrado para este momento de propósito. Antes da crise, Maria era uma mulher marcada pela simplicidade e pela rotina tranquila de mãe dedicada e enfermeira comprometida. Seu mundo girava em torno do cuidado ao filho Lucas e do trabalho diário no hospital, onde exercia suas funções com zelo, mas sem grandes expectativas além do seu pequeno círculo familiar. A fé que herdara da avó era uma presença suave, um conforto discreto, mas que não dominava suas decisões. Ela vivia uma vida comum, com sonhos simples, sem imaginar que sua existência seria abalada de forma tão profunda. Após a tragédia da perda do filho, Maria se transformou radicalmente. A dor imensa levou a um mergulho profundo de autoconhecimento e fé renovada. Ela deixou para trás a mulher que apenas cuidava de sua família para se tornar uma líder inspiradora, uma fonte de esperança para tantas outras famílias em sofrimento. Sua vida ganhou um novo significado: salvar e proteger crianças, transformar dor em força. Maria se tornou uma guerreira da luz, guiada por uma missão sagrada que ultrapassava o âmbito pessoal e alcançava uma dimensão espiritual e social muito maior. A diferença mais marcante está na coragem e na resiliência que ela desenvolveu. Antes tímida diante do sofrimento alheio, agora Maria enfrenta desafios com determinação e fé inabalável. Sua empatia se ampliou, tornando-a não apenas uma enfermeira, mas um verdadeiro pilar emocional para todos ao seu redor. Enquanto antes vivia para o seu pequeno mundo, agora sua missão é universal, envolvendo uma rede de amor e solidariedade que ela mesma ajudou a construir. A primeira grande lição que Maria aprendeu foi sobre a fragilidade e a preciosidade da vida. A perda do filho mostrou que a existência é breve e imprevisível, mas também que cada momento importa, e que cuidar do próximo é um ato sagrado que dá sentido ao sofrimento. Ela entendeu que a dor não anula a esperança, mas pode ser um catalisador para a transformação e o amor. A segunda lição veio da fé profunda que se renovou em seu coração. Maria descobriu que Deus não abandona nos momentos difíceis, mas prepara caminhos invisíveis para nos fortalecer.
Ela entendeu que seu sofrimento fazia parte de um plano maior, e que a presença divina se manifesta nas pequenas ações de cuidado e nos milagres cotidianos que testemunhava no hospital. A terceira lição foi sobre propósito. Maria compreendeu que sua missão não era apenas profissional, mas espiritual e comunitária. Ela percebeu que seu chamado era ajudar a construir um mundo melhor para as crianças e famílias em sofrimento, transformando a dor em um legado de esperança e amor. Essa clareza a impulsionou a criar projetos, mobilizar voluntários e inspirar mudanças reais. Hoje, Maria se vê como uma mulher renovada, forte e cheia de fé. Ela se reconhece como alguém que superou a escuridão para se tornar uma luz para os outros, uma guardiã da esperança e do cuidado. Sua identidade está ligada ao compromisso com a vida e à missão divina que abraçou com todo o coração. Para aqueles que a conhecem, Maria é um exemplo de coragem, amor incondicional e liderança espiritual. É admirada como uma verdadeira heroína cotidiana, alguém que transforma tragédias em histórias de superação e que inspira toda a comunidade a acreditar no poder da fé e da solidariedade. O impacto de sua nova identidade se reflete não apenas no hospital, mas em toda a rede de apoio que ajudou a formar. Sua história virou símbolo de resiliência e amor, tocando vidas e gerando mudanças profundas. Maria não é mais a mesma, ela é uma força viva de transformação. Mas toda transformação verdadeira vem com um preço. E ela estava prestes a descobrir que viver seu propósito exigiria sacrifícios que nem imaginava. Maria viu seus relacionamentos mais próximos se transformarem profundamente. Amigos que antes compartilhavam momentos leves agora se afastavam, incapazes de lidar com a intensidade de sua dor e missão. Familiares, embora amorosos, muitas vezes não compreendiam sua nova vida dedicada quase que exclusivamente às crianças do hospital. A distância emocional crescia, e o vazio deixado pelo filho parecia se alargar no silêncio das conversas interrompidas. Mesmo aqueles que permaneciam ao seu lado, sentiam o peso de uma mulher que não era mais a mesma de antes. Ela também teve que abrir mão dos pequenos prazeres que antes preenchiam seus dias. As noites tranquilas em casa, os almoços em família sem pressa, o descanso após um turno cansativo, tudo isso virou luxo impossível. O trabalho voluntário se estendia até altas horas, e as responsabilidades se multiplicavam. A casa, antes um refúgio, passou a ser um local de preocupações e organização constante. Maria abandonou o conforto da rotina para abraçar uma vida repleta de incertezas e desafios diários. Além disso, a segurança financeira que trazia a estabilidade do emprego e a previsibilidade de uma vida organizada foi abalada. Investir em projetos sociais demandava recursos e tempo que ela não tinha mais para pensar em si mesma. O medo do futuro, das contas a pagar e da saúde abalada rondava sua mente. Ela se lançou em uma missão que exigia coragem para abrir mão do próprio conforto, da própria paz, em nome de um propósito maior, mesmo sem garantias de sucesso. Em meio a tudo isso, Maria enfrentou momentos profundos de dúvida. Havia noites em que se perguntava se valia a pena tanto sacrifício, se a dor algum dia daria lugar à esperança. Questionava se realmente estava preparada para carregar tamanha responsabilidade, se não estaria apenas fugindo da própria tristeza ao se dedicar aos outros. A solidão dessas horas era quase palpável, e o peso da missão parecia esmagador demais para uma única pessoa. A tentação de desistir apareceu muitas vezes, sussurrando promessas de alívio e retorno à vida antiga. Pensou em largar os projetos, voltar à rotina segura, esquecer a dor. O cansaço físico e emocional a empurrava para esse limite. Mas, mesmo nos momentos de fraqueza, algo mais forte que ela resistia. A lembrança do filho, do sorriso que a inspirava a continuar, da fé que não permitia o abandono. Essas forças internas se tornavam âncoras contra o desespero. Para superar, Maria buscou refúgio na oração, na meditação e na companhia dos poucos que compreendiam sua jornada. Encontrou conforto em relatos de outras pessoas que também transformaram suas dores em luz, e na certeza de que seu caminho tinha um propósito maior. A cada pequeno progresso, a cada criança salva, ela renovava sua força. A fé se consolidava como seu escudo e guia, e a esperança voltava a brilhar, mesmo nas noites mais escuras. O último grande teste veio quando uma grave crise no hospital ameaçou paralisar os projetos que Maria liderava. Uma epidemia inesperada de uma doença grave atingiu várias crianças, e os recursos escassearam rapidamente. A pressão para fechar as atividades cresceu, e Maria viu todas as suas batalhas ameaçadas de ruir em questão de dias. Era a situação que testava tudo o que ela havia construído, seu propósito, sua fé e seu coração.
Ela teve que fazer a escolha mais difícil até então: usar o pouco dinheiro restante para manter a ajuda às crianças afetadas pela epidemia, mesmo sabendo que isso comprometeria a estrutura já frágil dos projetos de longo prazo. Poderia optar por preservar a sustentabilidade, mas isso significaria abandonar no momento mais crítico aqueles que mais precisavam. Maria decidiu arriscar tudo pelo presente, pelo imediato, pela vida que clamava por socorro. As consequências dessa decisão foram duras e imediatas: críticas, desconfiança e até ameaças de fechamento. Alguns voluntários desistiram, e a pressão emocional quase a quebrou. A saúde debilitada, o sono interrompido, o medo constante de falhar pesavam como nunca antes. No entanto, a gratidão nos olhos das crianças e o apoio silencioso de quem acreditava nela mantinham acesa a chama que a guiava desde o começo. Ela se manteve firme com uma força que parecia vir de além de si mesma. A fé renovada, a convicção de que cada vida salva era uma vitória maior que qualquer obstáculo, e o amor que transformava sua dor em luz foram o alicerce para continuar. Maria entendeu que a missão exigia mais do que coragem, exigia entrega total, mesmo diante do impossível. E foi nesse momento de maior dificuldade que ela descobriu a verdade final: que Deus não apenas a havia transformado, Ele a havia escolhido para ser uma luz que jamais se apagaria. Após meses de luta intensa contra a epidemia, Maria conseguiu mobilizar recursos e apoio suficiente para estabilizar o hospital e fortalecer seus projetos. As crianças começaram a receber cuidados adequados, e a rede de voluntários cresceu, unida pelo propósito que ela inspirava. A fé que a guiava nunca vacilou, e sua coragem transformou a dor em ação concreta. A vitória não foi apenas médica, mas espiritual. Maria sentiu que havia cumprido a missão que Deus lhe confiara, salvando vidas e restaurando esperança. Seu trabalho foi reconhecido em toda a comunidade e além. Autoridades de saúde, líderes religiosos e famílias agradeceram sua dedicação incansável. O hospital tornou-se referência em atendimento pediátrico humanizado, e Maria, embora humilde, foi convidada a compartilhar sua história em eventos e palestras. Sua jornada de superação tocou corações e mostrou que, mesmo em meio à tragédia, é possível encontrar propósito e força para transformar o mundo ao redor. Com o tempo, Maria encontrou a paz que tanto buscava. A lembrança do filho Lucas deixou de ser apenas uma ferida para se tornar uma luz que iluminava seu caminho. Ela compreendeu que a missão que abraçara era a maior homenagem que poderia prestar a ele. A serenidade preenchia seu coração, e a certeza de que nunca estivera sozinha renovava sua fé todos os dias. Seu legado estava consolidado na vida que salvava e no amor que espalhava. Centenas de crianças tiveram suas vidas transformadas pelo cuidado e dedicação de Maria. Muitas que enfrentavam condições críticas hoje crescem saudáveis e felizes, levando no peito a marca do acolhimento recebido. Famílias antes desamparadas encontraram no hospital um lugar de esperança e renovação. O impacto de sua missão ultrapassou os muros da instituição, alcançando comunidades e inspirando ações solidárias em toda a região. As mudanças promovidas por Maria criaram um modelo sustentável de atendimento e apoio social. Programas de prevenção, educação e suporte emocional foram implementados, garantindo que o trabalho continuasse mesmo após sua saída. A rede de voluntários permanece ativa, perpetuando os valores que ela ensinou: amor, fé e coragem diante das adversidades. Sua história virou exemplo para profissionais e cidadãos engajados na construção de um futuro melhor. Gerações futuras carregam a inspiração que Maria deixou. Jovens que cresceram no hospital decidiram seguir carreiras na área da saúde ou no voluntariado, motivados pelo exemplo de superação e entrega. Comunidades inteiras aprendem que, mesmo nas maiores perdas, é possível encontrar um propósito maior. O nome de Maria tornou-se sinônimo de luz e esperança, uma lembrança viva de que a fé pode mover montanhas e transformar vidas para sempre. Histórias como esta nos lembram do poder da resiliência humana e da força da fé nos momentos mais sombrios. Elas nos mostram que, mesmo quando tudo parece perdido, existe um propósito maior que pode nos guiar para a luz. A trajetória de Maria é um testemunho vivo de que a dor pode se tornar fonte de amor e transformação, inspirando-nos a nunca desistir. Em Histórias de Luz, acreditamos que compartilhar esses relatos é fundamental para fortalecer nossa esperança coletiva. Cada vida tocada, cada gesto de solidariedade e cada exemplo de coragem nos motivam a continuar contando histórias que iluminam o caminho de quem enfrenta desafios. É através dessas narrativas que encontramos motivos para acreditar em dias melhores. Inscreva-se para mais histórias que transformam o coração e inspiram ações. Junte-se a nós nessa jornada de fé,
amor e superação. Permita que essas experiências de vida renovem sua esperança e fortaleçam sua vontade de fazer a diferença no mundo. Porque, juntos, podemos ser luz onde houver escuridão. E assim, do que parecia ser apenas cinzas e desespero, nasceu uma luz que continua brilhando, lembrando a todos nós que mesmo nas maiores perdas, Deus está escrevendo histórias de esperança que ecoam pela eternidade. Esta foi mais uma história de luz.